Queridos irmãos, pensando nesta temática que tem sido a nossa grande ênfase nesse tema, de Jesus como sendo alguém realmente fascinante, pensando nos títulos que Jesus recebeu, nas apresentações que os evangelhos fazem dele, escolhi para a nossa reflexão nesta noite o texto do Evangelho de João, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 29 ao versículo 31. Você pode abrir a sua Bíblia, ou se quiser acompanhar o texto nas telas, estarão sendo projetados neste momento. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 29, nós lemos assim: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Amém? Há pouco mais de 2.000 anos, um homem muito estranho vivia no deserto da Judéia. A sua veste era bizarra. Sua roupa era de pele de camelo e um cinturão de couro. Sua dieta, mais estranha ainda: gafanhotos e o mel silvestre. Sua pele estava desidratada. Podemos imaginá-lo com o cabelo todo desalinhado, uma barba por fazer. Era de fato uma figura, no mínimo, exótica. Ele era eloquente, ousado, falava aos gritos, e as pessoas tremiam ao ouvi-lo. Suas palavras, na verdade, não aquietavam a alma, pois expunham feridas e problemas da sociedade. Ele criticava os erros, as injustiças, a manipulação dos grandes aos pequenos, a hipocrisia religiosa. Os fariseus, famosos por serem moralistas e conhecerem a lei, ficaram abalados com seu discurso. Esse homem bizarro julgava a hipocrisia reinante no meio religioso. Ele chegou a chamar estes líderes religiosos de raça de víboras. Ninguém tinha falado desta maneira. Este homem era tão ousado que ele não poupou nem mesmo o governador daquela região, Herodes Antipas. E esta ousadia lhe custou muito caro, porque tempos depois ele foi decapitado de Herodes. Mas para ele, pouco importava morrer. Ele queria cumprir a sua missão. Já sabemos muito bem quem é este homem, João Batista. O que aconteceu com ele, de fato, meus irmãos, é algo impressionante. Ele está ali, agora, às margens do Rio Jordão, e inicia uma grande campanha evangelística, por assim dizer. Ele não tem nenhuma estrutura, como nós, muitas vezes, nos dias de hoje, precisamos ter e procuramos ter para transmitir a mensagem para muitas pessoas. Ele não tinha nenhum seguidor na internet, não havia outdoor de publicidade acerca dele. Venha ouvir o grande pregador no deserto e mudar radicalmente de vida. Ele não tinha uma banda famosa lhe acompanhando, muito menos um jogo de luzes.
ele não precisava alugar um carro de som caro para que o ouvissem, ele não dispunha do coro jovem da Judéia para participar da sua programação, nada disso. Nem sequer uma sala com ar-condicionado ele tinha. Ele pregava no calor escaldante do deserto. E, curiosamente, foi se reunindo em torno dele uma grande multidão, porque a sua mensagem era de fato poderosa e sobre ele estava o poder de Deus, do Espírito Santo, de uma forma muito especial. O que ele falava causava um grande impacto na vida das pessoas, dos pequenos aos grandes, multidões se afluíam e se submetiam a um batismo, depois de um discurso extremamente duro, chamando o povo ao arrependimento. Ele bradava contra o pecado, e ele apontava as falhas da sociedade vigente, mas mesmo assim, as multidões ficavam fascinadas pelo seu ensino. Havia muito quebrantamento, mas nem todos aceitavam aquilo que ele pregava. Como acontece com esse tipo de pregador, ele também levantou muitos inimigos. E aqueles líderes religiosos lá em Jerusalém chegaram a mandar uma comitiva para perguntar, afinal de contas, quem é você? Você é o Cristo, é o Messias? Você é uma encarnação do grande profeta Elias? Ele disse, não sou. Quando nós olhamos para João, nós ficamos pensando, por que Deus usaria um homem tão diferente para trazer a sua mensagem, para ser aquele precursor de Jesus? Deus tem os seus próprios motivos. Mas o fato é que aquele homem não estava contaminado com tanta religiosidade hipócrita que existia lá em Jerusalém. Mesmo sendo ele filho de um sacerdote, muito cedo ele se afastou e ele começou a refletir sobre a missão que recebera do Senhor. Ele era aquele que preparava o caminho. Não um caminho no sentido físico, mas o caminho do coração. Podemos dizer que João era como uma espécie de um trator potente que tinha vindo a arar os solos duros, preparando-os para receberem a semente que o grande semeador Jesus traria. É interessante que João Batista não fez nenhum milagre, mas todos reconheciam a sua autoridade. E quando ele está tendo este grande sucesso e trazendo essa mensagem ao mesmo tempo tão dura e confrontadora, ele começa a dizer, ou ele diz que ele está preparando o caminho para a chegada de um rei. As pessoas podiam compreender isso. Quando ele diz, preparem o caminho, que vocês possam desnivelar as montanhas, tirar os outeiros e preparar um caminho, ele está fazendo referência a algo que muitas daquelas pessoas sabiam muito bem o que era. Quando um rei ia a um determinado lugar, uma autoridade muito grande ia a um determinado lugar, eles preparavam o caminho para que a carruagem do rei passasse. Se havia uma montanha muito alta, eles tentavam arranjar um caminho no plano, procuravam fazer um caminho que não tivesse muitas curvas, muitas voltas, para que aquele caminho plano, reto, sem muitos buracos, fosse o mais bem pavimentado possível, para que aquela carruagem real chegasse ao seu destino com segurança e conforto. Então a chegada de um rei no lugar envolvia todo esse preparativo. E João está nesta condição de alguém que está preparando o caminho para a chegada de um rei. E havia a compreensão naquele tempo, por parte de alguns grupos religiosos, que quando o povo se convertesse verdadeiramente, quando eles se voltassem para Deus, quando eles buscassem realmente cumprir a lei, especialmente no tocante à justiça, então Deus iria interferir e mandaria o Messias e mudaria toda a realidade em todos os aspectos. Então ele começou a despertar no povo essa esperança. Ele fala sobre arrependimento, ele chama o povo ao arrependimento, mas há um objetivo, um alvo, a chegada do reino, a chegada do rei. João Batista, ele acalentou essa esperança no seu coração, certamente durante muito tempo. Ele não teve a oportunidade de conhecer a Jesus, mesmo sendo primo legítimo dele, porque Maria teve o seu filho em Belém, depois foi para o Egito, e depois veio para Nazaré.
e João continuou morando em Jerusalém, ou melhor, no deserto próximo a Jerusalém. E naquele tempo, obviamente, não havia e-mail, não havia WhatsApp, não havia como mandar as fotos de João Batista para Maria e as fotos de Jesus para Isabel. Então, eles tinham notícia um do outro, mas não se conheciam. E aí então esse homem que está ali no deserto pregando, ele vai desenvolvendo uma reverência respeitosa acerca daquele outro a quem ele está anunciando, mesmo não tendo ainda conhecido. Por quê? Porque ele vai lendo as Escrituras e ele vai percebendo a dimensão daquele que viria. Quando ele começa a pregar, e as esperanças do povo começam a se reacender, há uma preocupação, repito, das autoridades. Porque de todas as colônias romanas, e o Império Romano dominava o mundo naquela época, naquela região, Israel era a única que não se submetia facilmente. Eram constantes os levantes, os motins. E esta mensagem, então, desta intervenção de Deus, certamente despertava muita desconfiança, receio no coração de alguns e esperança no coração de outros. E é interessante que quando nós temos uma esperança, e essa esperança demora a se concretizar, elas podem gerar 3 consequências. Se elas não se realizam, geram frustração. Se estas esperanças são correspondidas, geram realização. E se a realização ultrapassa o que se esperava, há uma exultação, uma alegria muito grande. Podemos dizer que em relação a Jesus, há 2 extremos. Muitos ficaram frustrados, porque não conseguiram compreender a dimensão do que Jesus estava trazendo. Esperavam esse Messias político, que mudaria a realidade imediatamente, colocando pão em cada mesa de um judeu, destronando o imperador. E, por outro lado, houve uma exultação por aqueles que, depois de algum tempo, vieram a perceber qual era a real dimensão da vida e no ministério de Jesus. João amava a quem ele não conhecia plenamente. E em meio a tantas expectativas, certamente surgiu uma dúvida. Como identificar este Jesus? Como identificar este a quem Deus escolheu para ser o nosso Messias quando ele chegar? Será que ele virá com alguma comitiva? Será que ele virá demonstrando já o seu poder? Suas vestes serão tecidas de fios de ouro, contrastando até com a minha roupa tão simples e humilde. E o tempo foi passando e as multidões estavam ali, mas havia certamente uma expectativa. Quando esse Messias que você está falando vai chegar? Até que um dia, Jesus apareceu. E ele parecia inicialmente mais um entre milhares. Nada o diferenciava dos demais. Suas vestes eram comuns, ele não veio acompanhado de uma escolta, seus movimentos eram simples, ele não tinha a pompa de um rei. Ele tinha a fineza de um poeta, por assim dizer. Esse homem foi abrindo espaço na multidão, certamente tocando nos ombros das pessoas, com um sorriso, foi se aproximando, e aí, de repente, João olha para aquele homem e o Espírito Santo de Deus revela a ele: é este. Ele talvez esperasse um homem com o semblante de um rei, mas ele vê alguém que tinha o rosto certamente queimado pelo sol e as mãos calejadas de um carpinteiro. Jesus foi se aproximando, e nunca ninguém que é tão grande se fez tão pequeno para tornar grande os que são pequenos. Com seus joelhos cobertos pelas águas, eu posso imaginar que João Batista para tudo e olha para Jesus. Ele interrompe o seu discurso.
Ele troca esse olhar com Jesus, e eu posso imaginar o quão emocionado João Batista ficou, porque por tantos anos, por tanto tempo, ele esperou por esse momento, porque ele sabia desde cedo qual era a sua missão. Quantas noites mal dormidas esperando, pensando nesse Messias, e agora ele estava ali, diante dele, bem real. Ao ver João paralisado, eu imagino que a multidão também ficou em silêncio. E as pessoas não entendiam plenamente o que estava acontecendo, só sabiam que algo muito especial estava ocorrendo, porque o rosto daquele despedido pecador, de repente, adquiriu um semblante novo, um brilho dos olhos dele. E eles podiam perceber que aquele era o momento mais importante, mais fascinante na vida de João Batista. O olhar de Jesus, penetrante, inconfundível, transformou os anos de deserto de João Batista num verdadeiro oásis. Momentos depois, ele volta a falar. E João muda o seu discurso, não está falando mais aqui dos erros, das hipocrisias, do apego à fama, da estupidez humana. Ele foca a sua vida em Jesus. Ele foca o seu discurso ainda mais em Jesus. João deu ao Messias um status muito elevado, status de um rei, mas agora ele estava perplexo. A mansidão de Jesus certamente o contagiou, porque havia serenidade na face de Jesus, e o poder revertiu-se de doçura e mansidão. Um paradoxo que vai acompanhar Jesus ao longo de toda a sua vida. Mais tarde, Jesus vai se revelar um homem muito poderoso, mas ao mesmo tempo com uma doçura extraordinária. Ele fará discursos fortes, mas a capacidade de compreender e de ter compaixão das pessoas é algo que ninguém jamais tinha visto antes. João percebeu então esse contraste na vida de Jesus. Eu posso dizer que ele ficou um tanto surpreso. E ele fez uma apresentação de Jesus, e aqui eu quero que você preste bem atenção nesse ponto, que enfatiza não tanto o poder de Jesus, mas enfatiza o amor de Jesus. Porque ele apresenta Jesus como cordeiro. E o cordeiro não representa aqui força. O cordeiro representa doação, representa amor incondicional. Então, a primeira grande lição que eu quero que você leve para sua casa hoje, que você leve no seu coração, é esta: a apresentação de Jesus como Cordeiro de Deus é algo surpreendente para as pessoas que esperavam um Messias com características tão diversas daquela que Jesus trouxe. Esse encontro é surpreendente para o próprio João, mas naquele momento em que ele viu o Espírito de Deus na vida de Jesus, houve depois uma manifestação visível, porque veio um Espírito sobre Jesus em forma de pomba, que confirmou a identidade de Jesus. Mas coloque-se agora no lugar daquelas pessoas que estavam ali, ao lado de João Batista. Certamente, num primeiro momento, eles ficaram extremamente surpresas, e talvez até um pouco frustrados, porque nós estamos esperando aqui um homem muito grande, de repente vem uma pessoa aparentemente tão simples, ainda que com um brilho tão diferente no seu olhar. As pessoas estavam confusas. Naqueles dias, ninguém se apresentaria como um cordeiro. Esta compreensão certamente veio bem depois, tempos depois. As pessoas queriam segurança, queriam liberdade, queriam comida na mesa, queriam ser livres para poder expressar o seu pensamento, mas Jesus vai mostrar para eles que a verdadeira liberdade, ela está no coração, e não tanto nas circunstâncias ao nosso redor. Depois de ser apresentado por João, talvez as pessoas esperassem que Jesus fizesse um grande discurso, mas ele diz: não, João, eu quero que você me batize. E João reluta, inicialmente, em batizar Jesus, porque como é que um súdito vai batizar um rei?
A partir daquele momento, porém, Jesus deixa de ser o carpinteiro de Nazaré. E agora ele demonstra cada vez mais ser o mestre dos mestres, ser aquele que vai seguir como cordeiro para o matadouro, aquele cordeiro que vai ser sacrificado ali na cruz. A grandeza de Jesus, nesta hora vai ser revelada pelo céu se abrindo e o Pai dizendo: este é meu Filho amado em quem eu me alegro. Jesus, então, é apresentado por João Batista como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Certamente esta compreensão deste título veio na mente dos judeus algum tempo depois. Quando eles começaram a pensar na história, na sua própria história como povo, quando eles foram fazendo conexões com um evento acontecido centenas de anos antes, quando o povo ainda era um povo escravizado no Egito. E houve uma fatídica noite, uma noite muito especial, em que um cordeiro ou muitos cordeiros, por melhor dizendo, foram sacrificados. E no sacrifício daqueles cordeiros, houve um processo de libertação extraordinário. Essa história está registrada lá no livro de Êxodo, no capítulo 12. E aí nós podemos olhar para Jesus, o fascinante Jesus, e ver que Jesus é exatamente esse cordeiro. Aqueles cordeirinhos lá que morreram, que foram sacrificados, quando o povo estava debaixo do império de Faraó, do domínio de Faraó, na verdade, eles tipificam, eles são uma ilustração do que vai acontecer centenas de anos depois, por meio de Jesus Cristo. Aquilo que foi prescrito lá no Antigo Testamento, quando Deus disse que cada pai de família deveria sacrificar um cordeiro, pegar o sangue daquele cordeirinho, que tinha qualificações muito específicas, passar este sangue nos umbrais das portas, e quando passasse o anjo da morte, o julgamento do Senhor, naquela casa onde houvesse a marca do sangue do cordeiro, haveria então a libertação, no sentido de que o filho mais velho de cada casa não seria sacrificado. E isso nós lemos claramente lá em Êxodo capítulo 12, versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. E daí vem a palavra Páscoa, que significa passar por cima. E para que a gente não pense que isto é simplesmente uma ilação, que isto é simplesmente uma dedução, no Novo Testamento, claramente, Jesus Cristo é apresentado como o Cordeiro Pascal. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 5, versículo 7, diz: Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Cristo é esse Cordeiro. E assim como o sangue daqueles cordeiros lá no Antigo Testamento representaram vida para cada uma das famílias dos hebreus, e naquela noite eles saíram do domínio egípcio, vitoriosos, pela bênção de Deus e pelo sangue do Cordeiro. Jesus Cristo vem exatamente como esse Cordeiro, que vai nos tirar de uma situação de opressão, um Cordeiro que vai nos tirar de uma situação de morte. É o Cordeiro que dá a sua vida por nós. Então nós celebramos a morte de Jesus, nós enfatizamos a morte de Jesus de uma maneira correta. Existem alguns teólogos, especialmente mais modernos, contemporâneos, que têm minimizado esse poder do sangue. Existem pessoas que olham e dizem: não é possível um Deus tão sanguinário, isso aí é um conceito errado. Não, meus irmãos, esse é um conceito bíblico. E se você ouvir qualquer sermão, mensagem ou discurso que minimize esse aspecto da obra de Jesus, ignore isso, não leve isso em consideração. A obra de Jesus Cristo tem muitas facetas, e esta nós nunca podemos esquecer, embora seja tão conhecida de todos nós.
Infelizmente, há pregadores contemporâneos que dão outras ênfases à pessoa de Jesus, esquecendo algo que é essencial. Esquecendo que o primeiro título que ele recebe publicamente, quando ele vai começar o seu ministério, é Cordeiro de Deus. Esquecendo-se que boa parte dos evangelhos, cerca de 1/4 de cada evangelho, dedica exclusivamente à última semana de Jesus, essa semana da sua paixão e morte. Porque este é um fato central na sua vida e no seu ministério. Então, não podemos jamais nos esquecer e deixar de enfatizar que Jesus é uma figura relevante da história, não apenas por aquilo que ele falou e ensinou como princípio de vida, mas por aquilo que ele ofereceu, a sua própria vida, o seu sangue, para que nós pudéssemos, como aquelas crianças, aqueles filhos dos hebreus, também termos vida, e uma vida numa dimensão muito maior, porque a vida que foi preservada lá no Egito foi a vida bios, a vida humana, e a vida que nos é garantida e preservada é a vida eterna. E a terceira e última verdade, que eu gostaria que você levasse consigo nesta noite, é que nós, salvos pelo sangue do Cordeiro, temos a missão de anunciar quem Ele é. E devemos fazê-lo como João Batista, com intrepidez, com alegria, certamente nos emocionando e sentindo a grandeza desse momento do encontro com Jesus. Percebendo quão grande é a diferença que Ele faz na nossa vida e no mundo. Porque a obra que Jesus faz no mundo, ninguém pode fazer. Porque como seu sangue nos purifica de todo pecado, o seu sangue tira do nosso coração o domínio do pecado. É o sangue de Jesus Cristo que nos lava, que nos deixa leves do fardo do pecado. E nós sabemos que há um vínculo muito grande, um vínculo direto entre pecado e sofrimento. Por que o mundo está do jeito que está? Por que há tanta dor na sociedade? Por causa do pecado no coração do ser humano. Imagine que o pecado fosse retirado do coração do ser humano. O mundo seria outro, não é verdade? Não haveria egoísmo, não haveria ressentimento, haveria perdão, não haveria egoísmo, não haveria desejo de ostentar, não haveria hipocrisia, não haveria inveja, não haveria ganância, não haveria mentira. Você percebe que a obra de Jesus é algo extraordinário. Quando Ele tira o pecado do mundo, não é que Ele tira o pecado da sociedade por atacado. Ele tira o pecado, o domínio do pecado, no coração de todos aqueles que submetem a Ele verdadeiramente. E tirando este domínio do pecado de nossas vidas, a sociedade é impactada. A obra de transformação que Jesus faz no mundo não é uma obra por atacado. Ele tira o pecado do mundo na medida que Ele vai tirando o pecado do seu coração e do meu coração. Na medida que Ele vai tirando o pecado do coração de cada um dos seus filhos. Tirando o pecado no sentido de transformar o coração, que é um coração muitas vezes, como a Bíblia diz, de pedra, em um coração sensível à voz de Deus. Em um coração que tem como desejo agradar a Deus. Por isso a obra de Jesus é tão maravilhosa. Ele veio a esse mundo não simplesmente para julgar e destruir, não. Ele veio para transformar o nosso coração. João fica incomodado com o pecado. João chama o povo ao arrependimento. João chama o povo para se batizar e manifestar arrependimento. Mas a mensagem de João se completa quando ele diz, não basta essa atitude do seu coração, é preciso que a obra de Jesus seja completada na sua vida. A disposição para mudar é importante. Ela prepara o caminho para recebermos a graça de Deus.
Por isso, meus queridos irmãos, que nós possamos sonhar com a nossa vida sendo cada dia uma vida mais lavada pelo sangue de Jesus. Que nós possamos sonhar com uma igreja em que cada membro, em que cada pessoa que aqui está sendo cada dia mais lavada pelo sangue do Cordeiro de Deus. Uma vida bonita, uma vida que expressa a presença de Deus. E que estas vidas purificadas pelo sangue do Cordeiro possam fazer diferença na sociedade, para que vivamos melhor num mundo mau. Vamos fechar os nossos olhos neste momento? Vamos falar com Deus. Vamos, nesta hora, em primeiro lugar, agradecer pela obra de Jesus. Esta obra que se concretiza na cruz do Calvário. Foi ali que Ele derramou o seu sangue precioso. E eu quero que você, que já experimentou esta obra de Cristo em sua vida, que tem experimentado, porque é uma obra que se renova a cada dia na nossa vida. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica sempre de todo pecado. Que você agradeça a Deus por isso. E pode ser que eu esteja falando aqui a alguém que não viveu ainda essa experiência, de ter na sua vida a convicção de que Jesus perdoou os seus pecados e que transformou o seu coração. E talvez nesta noite você esteja sentindo Deus falando ao seu coração. Aproprie-se desta obra de Jesus. Receba Jesus como seu Salvador. Permita que o sangue dele purifique o seu interior, para que você possa ter uma nova vida, para que você seja liberto da pena da morte. Se esse é o desejo do seu coração, eu peço que você comigo repita esta oração agora, no íntimo do seu coração. Coloque a sua mão no peito e diga assim para Deus: Deus, eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que só o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Assim como João Batista teve aquele encontro maravilhoso com Jesus e ficou impactado com Jesus, nesta noite eu também desejo encontrar-me com Ele e ter a minha vida transformada. E eu quero proclamar, como João Batista, esta mensagem também: que Jesus é o Cordeiro de Deus. Ajuda-me, Pai. Recebe a minha fé e a minha confissão. Em nome de Jesus, amém.